pedindo a Jesus, ao nosso Pai, que possa adentrar a casa de cada um e com a sua mão santa, celestial, possa tocar cada um seu e deles retirar toda a tristeza, todas as angústias, retirar as dores físicas, as dores morais, as espirituais. E aonde eles estiver, Senhor, com quem ele estiver, como ele estiver, Senhor, que possa acolher cada um de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um, Senhor. E que assim seja. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje é a de número 72, continua sendo do nosso livro Pão Nosso, né, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a leitura de hoje é Contempla mais longe. Então, que cada um de nós possa contemplar dentro de nós mais longe um pouco o que nós gostaríamos de ter, a quem nós gostaríamos de tocar, a quem nós gostaríamos de aliviar, a de levar o auxílio, seja ele como for, como uma prece, com um abraço, com um pensamento de luz. E assim diz o Emmanuel. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Porque com a mesma medida com que medistes, também vos medirão. Então, e o Emmanuel nos explica desta forma. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em seu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do teu caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torradas ou tranquilas, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te destém no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida
que aplicares à natureza, a obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. E que assim seja, meus irmãos. E agora, peço ao Gilson para fazer a nossa oração diária. Por gentileza, seja bem-vindo, meu. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos se aconselhar, pedir só conselho do Pai, a orientação, e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer uma prece de meio e meio. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nosso desejo não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento de harmonização com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumento vivo e operoso da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. E assim, amado Mestre Jesus, com nossos corações e a nossa mente serena, voltado para o Mestre Maior, pedimos a permissão do nosso Pai Celestial, de Jesus, nosso irmão, modelo e guia, da Virgem Mãe Maria Santíssima, de Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual, e toda a egrégora de luz, para dar início ao nosso Evangelho com muita paz, com muita luz, passando a palavra à nossa irmã Rita. Seja bem-vinda, minha irmã, e bom Evangelho, que Jesus te ilumine. Gratidão, Francisca, que bom revê-la, né? Teve uns dias aí com outros compromissos, estava ausente da nossa equipe aqui materialmente, mas espiritualmente a gente sabe que estava todo mundo junto. Então, boa noite a todos, e que a misericórdia divina desse Mestre amado Jesus nos assista a todos, nos proporcionando compreensão do teu Evangelho. Nosso tema de estudo hoje está no capítulo 4, vamos concluir o capítulo 4, intitulado por Kardec, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os nossos itens de estudo será 24 a 26. Instruções dos Espíritos sobre limites da encarnação e necessidade da encarnação. Então, Kardec começa com uma pergunta: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas, pois ele é
semimaterial. E esses elementos materiais que vão constituir esse perispírito depende do mundo em que esse ser vai habitar. Então, ele suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza, quer dizer, fica leve, cada vez mais, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali, como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte, em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Um minutinho que o computador deu uma parada aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá. Ok, seguindo. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desbatida a orientação de São Luís, dada em Paris, em 1859. Sobre a necessidade da encarnação, também temos uma pergunta de Kardec. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Também é a instrução de São Luís, dada em Paris em 1859. A seguir, temos uma nota de Kardec, que nos diz que uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, e nela encontra menos espinhos,
ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo, pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação, sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem a ocasião de reparar os seus erros recíprocos, em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, nossa leitura, essas instruções de São Luís, são muito claras, né? A gente já compreende até sem mais delongas. Mas vamos fazer aqui uma diferençazinha. Nós vamos tratar de limites da encarnação, que pode ser infinito. Tudo vai depender de nós. Se nós vamos conseguir avançar, ou como a evolução não dá saltos, a gente pode necessitar de muitas encarnações até conseguir essa purificação necessária, essa leveza do nosso espírito, a ponto de habitar os mundos felizes e não precisar mais reencarnar. Então, nós sabemos que encarnação é esse envoltório material que constitui o corpo do espírito. Então, o espírito tem o espírito, o perispírito e o corpo material. O perispírito funciona como o laço, né, que vai enraizando desde a concepção, enraizando nesse corpo material. E aí, quando a gente fala enraizando, para quem já estudou na área da saúde, sabe que o sistema nervoso, nosso sistema nervoso está por todo o organismo, todo o corpo, do pé ao cabelo. Então, esse enraizamento do perispírito tem muito a ver com o nosso sistema nervoso. Se eu furar a pontinha do meu dedo aqui, imediatamente eu sinto, porque é uma reação neural. Então,
está muito associado com os nervos que tem por todo o nosso corpo, tanto o sistema nervoso central, como todos os outros, né? Nós temos, por exemplo, nessa parte do intestino, o sistema nervoso enteral, e por aí vai. Então, esse envoltório, nós sabemos que o perispírito, já disse, é semimaterial, e é quem liga, é quem laça o espírito ao corpo. E isso só acontece no momento do nascimento. Embora, durante a concepção, o espírito está na erraticidade, se preparando para esse nascimento, para esse esquecimento de todo o passado, né? Enquanto o seu perispírito, que é o corpo do espírito, está se enraizando nessa concepção, nesse desenvolvimento embrionário. Mas isso tem também uma diferença. A gente fala encarnação e fala reencarnação. Nós entendemos, pelo que Kardec nos orienta, e em toda a literatura espírita, que a encarnação é a primeira encarnação do ser humano no reino nominal. E que a próxima é reencarnação, é retorno do espírito a um outro corpo. Então, essa é a diferença que a gente faz. O limite da encarnação, a gente poderia dizer limite da reencarnação. Quantas reencarnações serão necessárias para nos depurarmos? Esse retorno a um corpo, quando é retorno, já encarnou a primeira vez, né? Desencarnou, e vai para um corpo novamente, a partir da segunda vez, a gente chama reencarnação. E essa reencarnação, ela foi um termo que surgiu publicamente, assim, com essas letras, com o Espiritismo. Mas vários povos e nações antigas já acreditavam nesse retorno à vida. Não é só o espírita que acredita no retorno à vida, desde os povos mais antigos, como na Índia, os hindus, como os gregos, os egípcios, e até aquelas nações iniciais, primitivas do nosso planeta, todos já tinham também essa noção de que um dia se retorna à vida, de que somos eternos. Isso já existia muito antes do Espiritismo, desde que o mundo é mundo. Mas essa ideia do espírito eterno e de nascer de novo não era clara para todos. Lembram que Nicodemos, como um fariseu bem interpretador da lei, ele questionou Jesus, como é esse nascer de novo? A gente encontra isso lá no Boa Nova, capítulo 14, do Espírito Humberto de Campos, né? Ele fez todo esse questionamento, ele não conseguia entender como é que ele ia entrar de novo no ventre da mãe, né? E aí Jesus faz o questionamento muito interessante. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei? Como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Então, é preciso que haja uma depuração do espírito, e nesse processo de depuração vai se ampliando a compreensão, a inteligência vai evoluindo, a moralidade também evoluindo,
E aí sim, nós temos condições de compreender. Por exemplo, na época de Jesus, se nós já estávamos encarnados lá, não tínhamos condições de compreender como é essa vida eterna, essa vida futura, essa reencarnação, essa volta ao corpo, a um novo corpo, né? Então, como Nicodemos, também já fomos, já não conseguíamos, naquela época, ou em épocas pretéritas aí, não conseguimos compreender. Por quê? Porque a gente ainda não tínhamos nos despido desse véu que nos cega. Esse véu é o peso do orgulho, o peso do egoísmo, o peso da vaidade, o peso das vicissitudes, dos vícios. Isso é que faz a gente ter um perispírito mais denso, um corpo mais denso, mais grosseiro. E com isso, esse corpo grosseiro dificulta nele a compreensão. Hoje, mesmo com todos os estudos do Espiritismo, nós ainda não temos condições de compreender muitas coisas da espiritualidade. Quando a gente vai estudar André Luiz, por exemplo, a gente fica se questionando de muitas coisas. Mas e isso é assim? Mas eu não imaginava. Vai se abrindo a nossa mente pouco a pouco, conforme vamos nos depurando. Nós sabemos que este corpo material, que chama-se o corpo do espírito, né? O espírito está enlaçado pelo perispírito, por esse laço fluídico, que até a concepção é um laço longo, que depois do nascimento esse laço vai se apertando, vai se encurtando. Então, esse corpo material, ele diminui essa materialidade à medida que o espírito vai se purificando, à medida que a gente vai nos modificando. Esse corpo de carne, ele é sempre formado dos elementos materiais, dos elementos físicos, e aí a gente pode relembrar aí a tabela periódica, né, onde estão aí o cálcio, o potássio, o ferro, o manganês, né, todos os minerais, as bactérias, não que estejam na tabela periódica, né? Além desses minerais, temos as bactérias, as células, as mais diversas, as moléculas, os átomos que vão constituir esse corpo, tudo de acordo com esse planeta onde esse corpo vai habitar. E aí, quando a gente se refere a isso, imagina Jesus, um espírito de altíssima envergadura, espírito puro, onde não havia nenhuma necessidade mais dele encarnar, dele reencarnar, e esse perispírito dele já estava totalmente desmaterializado, e aí, para ele reencarnar no nosso mundo, assim como muitos que estão vindo aí, que têm um espírito já bem purificado, e tem todo esse processo de densidade, vai ter que passar por um processo, né, de aumentar esse peso do corpo, essa densidade, de inserir mais esses elementos. Digamos que se eu tenho na minha constituição um exemplo, né, um chute, 10 átomos de cálcio, com esse espírito não precisa, o espírito puro não precisa mais de 10 átomos de cálcio, ele já não precisa desses elementos, são outros elementos fluídicos que o constituem. Então, o Cristo é um exemplo de como foi difícil esse processo, não foi tão simples, né? O processo de reencarnação desse espírito já purificado, em que vai receber todas essas camadas
de elementos densos para poder habitar a Terra. Aí vocês podem perguntar, mas e todos os espíritos que pululam no nosso meio, já desencarnados, estão materializados. O espírito desmaterializado, ele só vem aqui em missão. Atender uma prece nossa, atender uma necessidade nossa. E aí, não é só aqui. O espírito puro, o espírito que vai evoluindo, ele trabalha em todos os mundos, em todo o universo. Ele se desloca, tanto que nosso texto diz que eles não são fixos em um mundo. Ah, é o mundo feliz. Eles estão no mundo feliz, agora... Não, eles não vão ficar lá. Eles têm esse mundo feliz para alguns momentos de planejamento, de refazimento, mas os espíritos bons, os espíritos superiores, os espíritos de luz, estão por todo o universo, trabalhando incessantemente. Eles se deslocam de um mundo a outro, pelo pensamento, assim, numa rapidez maior que a velocidade da luz. Então, em mundos mais avançados, esses habitantes mais purificados têm corpo menos denso, menos pesado, como já falei, menos grosseiro, menos sujeito às enfermidades. E quanto mais esse espírito for se elevando, mais esse corpo tende a ser quase fluídico, pois depende do grau de desmaterialização do espírito. A ponto de se confundir com o próprio perispírito. Imaginemos, então, como está sendo difícil hoje a vinda de muitos espíritos de luz que estão designados, que estão chegando no nosso meio. Eles também vão passar por esse processo de mudança no seu perispírito. Né? O perispírito já está fluídico e vai ter que receber elementos densos. Em outros mundos ou planetas, o corpo nosso, de todos os habitantes de cada planeta, né, pode ser diferente do que conhecemos aqui. As necessidades para sobreviver são outras. Então, se um dia, em emancipação da alma, a gente for visitar aí um outro mundo onde os seres sejam diferentes, não se assustem, isso é normal. O corpo, ele não é obrigado a ser bonitinho, esbelto, ou gordo, ou magro, com essa fisionomia que a gente conhece. Ele depende da necessidade de cada planeta. Se o planeta é mais denso, mais inferior, estarão lá corpos mais grosseiros, né? Como a gente pode relembrar do mundo primitivo, quando o planeta Terra era primitivo, aqueles primeiros seres que habitaram. Então, não é isso não é um padrão, esse nosso corpo hoje. Como também amanhã, se a gente tiver que reencarnar em um outro planeta, nós vamos ter que nos adequarmos às necessidades de lá. Respirar o ar lá, como é que é essa atmosfera de lá. Então, tudo é diferente. Nós não podemos, assim, generalizar. A noção que eu tenho do ser humano é o corpo assim, assim, assado. Pode ser diferente, não se assuste. O perispírito é quem mantém os reflexos da depuração e suporta a eterização, suporta essa purificação do espírito. Tudo vai ficando registrado nele, que é semimaterial. Nós somos seres espirituais
não deveria exilado habitar outros planetas depois dessa existência, que os limites, como diz São Luís, os limites da encarnação dependem de nós, depende do espírito conseguir se livrar mais ou menos rapidamente das reparações, das expiações, das provações necessárias à sua depuração. Então, cada alma conduz consigo o inferno ou o céu. Como Jesus diz, todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nosso corpo é apenas uma veste. Mas não pode ser mais bela para quem fez mau uso dela. Por exemplo, os suicidas. Numa outra encarnação, para que eles depurem, poderá vir sem um braço, sem uma mão, sem uma perna. Né? Então, o corpo depende das necessidades de cada espírito. Nós aqui vamos estragando essa criatura simples e ignorante que Jesus, que Deus constituiu, né? Nós vamos estragando com os vícios, seja físicos, como o excesso de alimento, o excesso de bebidas, os vícios morais, com os maus pensamentos, a falta de perdão, a falta de amor, os nossos melindres, o rancor, as mágoas, julgamentos e condenações ao outro, porque nós ainda carregamos uns requisitos da lei de Talião, reforçada por Moisés, e é instintivo o revidar, o se vingar. A gente ainda dá umas rateadas com relação a isso. E aí isso é a causa de tantas doenças nossas, tantas enfermidades, que na realidade o que a gente diz que são punições, são o remédio para arrancar esses males de dentro de nós. São com esses vícios morais que enfatizamos sem querer que vamos destruindo nossas células do corpo físico, consequência das enfermidades de nossa alma. Muitos dos nossos débitos são originados também no passado, quando erramos perante a lei do amor, nesse nosso amar ao próximo, como a nós mesmos, muitas vezes amamos a nós e não ao próximo. Né? E dentro dos templos religiosos, nós aprendemos essas regras, mas não colocamos em prática. Nós saímos das igrejas, dos templos, né, querendo que os outros sejam complacentes conosco, se eximindo de ser complacente. Basta chegar no estacionamento e a gente já vira bicho. Né? Já entra os vícios do egoísmo, do orgulho, da vaidade, quer sair rapidinho, não tem nem um pouco de generosidade, né? Tudo isso aí que a gente vai. E a gente precisa aprender a ressignificar tudo isso, nosso ser, integralmente, em todos os sentidos. Então, já se foi o nosso horário, eu convido a todos para a nossa prece, nos assentemos aí confortavelmente, mentalizando com toda a força da nossa mente, do nosso coração, esse nosso mestre amado, essas equipes espirituais que estão com cada um de nós neste momento, nos amparando os irmãos que estão conosco. E vamos, então, dizendo assim ao nosso Pai, que é toda justiça e toda bondade, que nos criastes, espíritos eternos, simples e ignorantes, e vamos, ao longo das várias existências, nos polindo dessa ignorância,
e nos iluminando com o amparo do teu amor e do amor de todos esses irmãos espirituais que nos conduz. Na nossa caminhada, usamos o nosso livre-arbítrio que nos deste para escolher o caminho da porta estreita, quando o nosso fardo está pesado e nos mostras as técnicas para carregarmos nossa cruz com resignação e sabedoria, buscando ouvir qual a tua vontade para conosco. Sejamos como Paulo, na hora de optarmos pelo caminho do Cristo, transitando pelas tribulações com perseverança, resignação e com amor. Desejamos, então, semear esse amor do Pai em nosso coração, de forma a irradiá-lo para nosso próximo, para todo o planeta. Desculpa, principalmente neste momento. Irradiemos essa luz e essas bênçãos do Mestre Jesus a todos os enfermos, enfermos do corpo e enfermos da alma, aqueles que estão passando pelo seu calvário, para uma próxima passagem à sua pátria espiritual, que todos sejam confortados e sempre amparados e abraçados por essa espiritualidade amiga, por esses irmãos de luz que estão a iluminar todos os nossos caminhos. Assim seja. Passo então a palavra para você, Francisca. Gratidão a todos. Graças a Deus. E assim, amado Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, com toda a sua egrégora de luz, pedimos que visite a casa de cada um, de cada ser, e se nela estiver alguma energia deletéria que possa ser conduzida às casas espirituais, aos hospitais, onde essas energias possam ser transformadas em luz, em paz. E assim, Dr. Bezerra de Menezes, sua egrégora de luz, pedimos a permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz, e uma boa noite a todos, e até amanhã.